Olá, amigos. Eu estou de volta aqui, o pregador Rolf Dantas, para mais uma mensagem na palavra do nosso Deus. Hoje eu vou falar para vocês uma história muito conhecida na Bíblia, que está lá em Lucas capítulo 8, que é Jesus acalma a tempestade. Mas antes, é claro, eu vou pedir para vocês aí abrir a Bíblia, em Lucas 8, verso 22 em diante. Está aqui o tema aqui: Jesus acalma a tempestade. Mas antes eu vou orar com vocês, antes de começar a ler aqui esse sermão, essa pregação. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, abençoa essa pessoa, essa família que está ouvindo essa mensagem. Que Divino Espírito Santo toque o coração dessa pessoa. Me abençoa, venha me usar nesse momento. Que Divino Espírito Santo venha me usar nesse momento. Que eu não fale, mas quem fale aqui seja o Senhor, Pai. Abençoe a todos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pronto, todos abriram? Aqui está no verso 22, Jesus acalma a tempestade. Aqui, como bem sabemos aqui, os discípulos costumavam pregar, ou seja, pescar. Era a profissão dos discípulos. Era o que eles ganhavam, vinha da pesca. E nesse momento, e nesse dia aqui, que está escrito aqui, eles foram pescar e Jesus foi com eles. E eu vou ler aqui para vocês aqui no verso e depois vou explicar. Vamos ler. Capítulo 8, Lucas, verso 22 a 25. Aconteceu que naqueles dias entrou ele num barco e companhia dos discípulos disse: passemos para outra margem do lago. E partiram. E quando navegavam eles, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade, um vento, o lago, correndo eles em perigo e se desculpar. Chegando-se ele a despertar, dizendo: Mestre, mestre, estão perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento em fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor, admiração, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e obedece? Ou seja, meus amigos, aqui os discípulos saíram para pescar e Jesus pediu para eles que passassem por outra margem. E ali, no momento que eles estavam pescando, começou-se uma grande tempestade. E as ondas ali do lago, ali do mar, começou a se enfurecer ali, relâmpagos, eu imagino, chuva, o vento. E eu imagino que o barco ali estava enchendo de água ali, e eles estavam desesperados. Enquanto Jesus estava onde? Jesus estava tranquilamente dormindo na ponta do barco. Jesus estava dormindo. Não estava nem percebendo o que estava acontecendo. E eles tirando a água e eles viram Jesus. E ele disse: Mestre, mestre, e acordou Jesus. Não importa que pereçamos. E Jesus acordou e disse: acalma a tempestade. E com o poder da voz de Jesus, tudo se acalmou. E eles ficaram admirados. Porque com a voz de Jesus se acalmou essa tempestade. Eles ficaram admirados. Porque ali no barco estava o próprio Deus. O próprio Deus encarnado ali. E Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Estava ali
E Deus, Jesus disse: homens de pequena fé, por que duvidaste? Deus estava ali, ao lado deles, a solução estava ali. Porque eles ficaram aterrorizados, mesmo sabendo que Jesus estava ali. O Deus homem estava ali, dormindo. Às vezes, nós estamos na caminhada e começa uma tempestade, porque nós sabemos que a vida cristã não é fácil. Quando o inimigo de Deus, ele que nós estamos firmes, com Deus, ele envia provações, perda de emprego, às vezes a família não aceita, que é porque tem famílias que não aceitam. Quando aquela pessoa quer agora seguir a Deus. Pelo contrário. Às vezes zomba. Tem pai e mãe que às vezes chega a esse ponto. Às vezes o filho está fazendo a coisa certa, quer estar ao lado de Deus, mas começa ali a... E é assim as provações na vida. E o que a gente tem que fazer? Se apegar a Deus, orar. E Jesus disse que não seria fácil seguir ele. Não ia ser fácil. E os discípulos estavam ali, amigos, no barco. Começou essa grande tempestade e eles simplesmente ficaram aterrorizados. E Jesus se levantou, se acordou e tudo fez calmaria. E é assim com nossas vidas. Não é diferente com eles. Não foi diferente com eles. Nós somos parecidos. Às vezes nós estamos no barco, que as provações, e às vezes Deus está ali do lado. E ali no meio da agitação, do temor, a gente não lembra de se ajoelhar, pedir calma, orientação a Deus, ao Espírito Santo. Às vezes está preocupado que está sem emprego, não tem nada em casa. E às vezes nem se lembra de ajoelhar, orar a Deus e pedir orientação a Deus e pedir ajuda a Deus. Que Deus ajuda. Deus ajuda. Deus está ali na ponta do barco. E às vezes a gente não vê. Igualmente os discípulos não estavam vendo. Jesus estava ali. Aí Jesus se acordou e resolveu tudo. E do mesmo modo que ele falou, homens de pequena fé, os discípulos, ele fala para mim e para você. Mas para um alerta. Para o bem. Para ver que ele está ali. E que no momento que nós estivermos aflitos, com algum problema familiar, alguma doença, orar para ele. Não entrar em desespero. Ou seja, mas claro, né, ocasiões de problema a gente vai entrar em desespero, sim. Mas lembrar de Deus. Estar em desespero, mas e ali se ajoelhar. Porque a oração nos acalma. A oração nos acalma, o Espírito Santo nos acalma e Deus resolve o problema no tempo certo. Portanto, os discípulos viram que ele acalmou a tempestade e viu que realmente ali ele era Deus. Mas um momento ali da agitação do mal e eles, eu acho que nem lembravam que Jesus estava ali. E é assim nas nossas vidas, amigos. Às vezes estamos passando tribulações e não lembramos de Deus. Mas temos que nos lembrar. Se ajoelhar, se acalmar, que Deus ele vai ajudar. Do mesmo jeito que Jesus ele ajudou os discípulos, ele está aqui para ajudar eu e você, amigo. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês neste momento. Que Deus está no barco.
A tempestade está lá. Mas Deus está lá dentro do barco para nos ajudar. Igual fez com os discípulos. No barco, a agitação, a tempestade, a tribulação. Mas Ele está ali do lado para nos ajudar. Que vocês fiquem com Deus. Agora nesse momento vamos orar para terminar essa mensagem. Senhor Deus Eterno, Pai, obrigado por esse momento. Abençoa, Pai, essas pessoas que estavam vendo esse vídeo. Que elas tenham em mente, em meio à provação, o Senhor está ali para ajudar, Pai. Abençoa eles, me abençoa também, Pai. Peço em nome de Jesus. Amém.